Nano Empreendedor FM, episódio 9. Bem-vindo a Nano Empreendedor FM, onde você descobre como estruturar a sua empresa. Eu sou o Martin Messier e empreendo desde 2000. Eu sou o Nathaniel Neto e empreendo desde 2003. No episódio anterior, falamos sobre a única coisa necessária para você ter um negócio. Hoje vamos falar sobre sociedade. São um mal necessário ou um potencializador de sucesso? Mas antes, Martin vai falar pra gente sobre o dia em que ele apostou uma corrida de moto em Hanoi, no Vietnã. Cara, foi uma loucura isso aí, hein? Mas detalhe, foi coisa tipo Missão Impossível? Como é que foi essa história aí? Quando eu lembro de volta num evento, se bobear até pior, duas meninas em cima de uma moto gigantesca, eu acho que era uma 725. Uau! Quer dizer, não é uma moto gigantesca, né? Mas na época parecia, sabe por quê? Porque eu tava montado em cima de uma Honda 75. Então, eu tava quase em cima de uma bicicleta, né? E essas duas do lado com o motor 725. E eu tava com um amigo meu da faculdade na garupa. Melhor ainda, primeiro eu pensei numa cena instigante, duas mulheres, uma moto ao lado, e aí você vai me contando esses detalhes e começa a desanimar, mas conta melhor essa história. Nossa, foi uma loucura. Eu tava andando nas ruas de Hanoi, e pra quem nunca viu, uma rua de Hanoi parece um enxame de abelhas. É bicicleta e moto até não ver mais. Então, foi mais um desses episódios irresponsáveis da minha vida, né? Que eu tava com meu amigo na garupa e aí a gente parou no sinal junto a essas duas meninas. Elas deviam ter, o quê? Na época acho que eu tinha 18, 19 anos, né? As meninas deviam ter, no máximo também, 18 a 19 anos. E aí eu olhei pro meu amigo ali pra elas e falei, rapaz, a gente não vai deixar elas escaparem. Aí, pá, vamos embora atrás delas. Então, Honda 75 com acelerador a 1000. E aí era aquela cena de filme mesmo, a gente desviando, passando de um lado pro outro. Por um acaso ele não tava te empurrando na moto não, né? Rapaz! O teu amigo. E aí a gente foi percorrendo, a gente estava circulando ao redor, tem um lago enorme lá em Hanoi, chamado o Lago On Kiem, e a gente estava circulando ao redor desse lago, correndo atrás das meninas, e aí eventualmente o meu Honda 75 entregou a alma, né, se rendeu, o motor pediu pinico e as duas escaparam lá, deixando a gente na poeira. Então, uma lembrança, cara, que... Um sonho que foi embora, talvez. Dois sonhos. Pois é, vamos pro assunto do dia. É hora do assunto do dia! Hoje vamos falar sobre a sociedade. Pois é, no episódio 5 nós falamos sobre o poder do Mastermind. Hoje, no nosso episódio falando sobre a sociedade, você vai explorar um pouquinho mais sobre uma aplicação prática e direta do princípio do Mastermind na empresa. E, Nathaniel, eu sei que você tem bastante experiência com sociedade, então fala um pouquinho sobre isso e por que a gente está falando sobre isso hoje. É bem interessante porque é como se o episódio 9 fosse uma espécie de continuidade do episódio 5, né, do Mastermind. Se você não ouviu, aproveite para ouvir, que realmente está muito interessante e muito rico. Eu acho que a minha vida empresarial foi sempre feito com sociedade, desde a época de faculdade, para você ter uma ideia. Na época eu trabalhava com maquetes, e aí eu tinha um grande parceiro, que também é arquiteto hoje, e aí a gente dividia as responsabilidades não só de tarefas da faculdade, mas como tarefas dos nossos trabalhos fora da faculdade. Então, projetos que a gente pegava, que terceirizavam pra gente, maquete eletrônica, tipo, Renato, meu irmão, faz os projetos, eu faço os projetos do escritório. Você faz os projetos da faculdade, eu faço o projeto do escritório. Ou vice-versa. Às vezes eu fazia coisa da faculdade e ele fazia coisa de fora. A gente ganhava dinheiro junto e resolvia junto as questões da faculdade, né? Mas aí eu te pergunto por que, assim, de onde veio o ímpeto de você trabalhar em sociedade desde o início? Eu acho que é muito claro, Martin, a questão da divisão de responsabilidade, de divisão de motivação. Você, por exemplo, eu tenho uma ideia, eu vou abrir uma empresa de hoje para amanhã e vou fazer acontecer. Essa energia, naturalmente, ela precisa ser renovada. Sim. Se você não renovar essa energia no intuito de você dar um gás, você precisa ter alguém do seu lado. Tipo, hoje eu não tô legal, mas tu tá legal. Agora eu te pergunto, você já tinha esse intuito na época ou foi coincidência? Eu acho que foi muito... Coincidentemente, as coisas foram acontecendo e
até por uma necessidade ocorreu, né? Tipo, Renato, eu quero ganhar dinheiro, tu também quer. Cara, a gente precisa terminar a faculdade. Vamos fazer a coisa acontecer? Vamos. Então, isso, por incrível que pareça, não houve nem acordo, né? Tipo um documento, olha, eu faço isso, faz aquilo. Já foi uma necessidade do momento. Cara, te vira aí que eu me viro aqui. O que importa é que os dois estão ganhando, tanto na faculdade quanto na rua, né? Com relação aos projetos que a gente já queria ganhar nome dentro da faculdade. E graças a Deus a gente conseguiu esse objetivo, porque a gente tinha visão de ganhar o dinheiro, naturalmente, mas já tinha visão de querer já estar no mercado antes de estar formado. E, poxa, a gente sempre procurava fazer parte das mesmas equipes dentro da faculdade. A gente era tão bem visto fora quanto dentro. Então, graças a Deus, a gente conseguiu ser referência dentro e fora da faculdade. Muito bom. Muito bom. Teve um princípio, você falou um pouquinho mais cedo, quando a gente estava preparando o episódio, que eu acho que é fundamental. Você fala que a sociedade é essencial para a saúde da empresa. Porque o nosso tema de hoje é se a sociedade é um mal necessário ou se é, de fato, um potencializador de sucesso. Mas quando você vê a sociedade é essencial para a saúde da empresa, de fato a gente resolve o dilema bem nesse princípio, né? Parece ser inevitável que a sociedade é um potencializador de sucesso. Sempre, Marta, eu sempre vou acreditar nessa possibilidade. Aí você vai dizer, poxa, Nathaniel, mas você já teve várias sociedades e hoje você já terminou todas elas. Como é que você me justifica isso? E por que é essencial para a saúde da empresa, na sua visão? Exatamente. Primeiro, para mim, todas as sociedades que eu já tive para trás, inclusive a última foi uma consultora com uma sociedade com um irmão, ela tinha que acontecer naquele período. Sim. Tipo, chega um determinado momento que ambos possuem visões diferentes. Sim. E é isso a importância da sociedade, é você ter uma visão única e você pode ter objetivos diferentes, mas alinhados a uma visão principal, que é a visão da empresa alinhada com a sua visão pessoal. E eu vejo muito essa questão como potencializador. Por que ela é importante para a saúde da empresa? Porque um vai estar apoiando o outro. Isso é um ponto. Sim. Isso vai estar claro. Depois, cada um vai ter uma visão. Eu chego com uma ideia, aí, por exemplo, nós somos sócios no projeto Nano Empreendedor. Eu chego com uma ideia, Marta vem, Nathaniel, eu acho que é importante, mas o que você acha tal, assim, assado? Não poderia ficar melhor? Poxa, tu trouxe uma ideia, um conceito diferente do que eu estava imaginando inicialmente, baseado na experiência individual de cada um. Sim. A mesma coisa acontece. Você chega com uma ideia, com uma experiência, com uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, e eu sugiro, Martão, o que você acha de fazer tal, assim, assado? Ou seja, às vezes a visão, os dois pontos de vista em cima de um objetivo, ela é muito importante para manter a empresa, né? Imagine isso da forma seguinte, imagine que você está em pé em cima de uma montanha e você está olhando para algo que tem no vale que está embaixo. E em outra montanha, que também está acima do vale, tem o seu sócio ou um parceiro ou uma outra pessoa que está olhando para o mesmo objeto. O ponto de vista, literalmente, uma montanha e outra montanha oferece uma perspectiva distinta em cima daquele objeto. E isso faz com que cada um possa descrever aquele objeto com muito mais riqueza do que se você simplesmente adotar o seu ponto de vista e a sua perspectiva. É possível conhecer aquele objeto de maneira muito mais rica, tendo vários pontos de vista, e é isso que Nathaniel está frisando agora. E principalmente, complementando isso também, Marta, a questão da divisão de responsabilidade. Então, eu posso ter uma responsabilidade voltada para a parte operacional. Você já pode ter uma responsabilidade mais voltada para a parte estratégica. E isso é extremamente saudável, porque eu acho que ela é contraproducente. Eu acho muito perigoso você ter os dois sócios com o mesmo perfil. Envolvidos na mesma área. Na mesma área, porque você vai ter gaps dentro da empresa perigosos, tipo, eu trabalho nas vendas, aí você também, meu sócio, trabalha nas vendas junto comigo. Sim. Tá, quem é o outro cara que está vendo a parte administrativa, a parte operacional? A gente vai estar potencializando só uma área e o restante da empresa. Quem é que vai estar de olho? É importante dividir essas responsabilidades. Essa complementariedade. Um outro elemento é a questão, quando você falou mais cedo sobre um motivar o outro. Com certeza. E isso é mais importante ainda quando um fica desmotivado. Existem momentos em que o seu ponto de vista, a sua perspectiva, lhe proporciona um cenário que não é muito promissor, ou então que é muito abatedor. E aí o outro sócio, a partir do seu ponto de vista,
levanta você daquele ponto. Isso aconteceu inúmeras vezes nos últimos 8 anos. Eu sou sócio da minha esposa na empresa Toca da Empada, e inúmeras vezes durante esse período, um de nós dois esteve abatido e preocupado com o futuro da empresa, preocupado com o caminho a seguir, e o outro, por coincidência, naquele momento estava completamente em alta. Então ficou muito simples de elevar um ao outro para manter o trem andando durante todos os momentos da empresa. Isso é perfeito, cara, porque aí, por exemplo, você pega a sua empresa, você é um cara, a questão da especialidade de cada um. Sim. Não só da responsabilidade, mas a questão da especialidade de cada um dentro da empresa. Sim. Que aí é importante você estar alinhado com o teu sócio para que ambos entendam. Ô, Martin, o teu papel é esse, cara. Nathaniel, o teu papel é esse. E Sim. isso tem que estar muito claro na empresa para que não haja dúvida. Né? E isso, por exemplo, para pegar um concreto, a Alexandra, minha esposa, ela intuitivamente é muito dotada na cozinha, então ela toma conta de toda a parte de produção, em termos de responsabilidade, e eu tomo conta de toda a parte comercial, atendimento, vendas, loja e assim por diante. Da retaguarda, ela toma conta de toda a parte administrativa da empresa. Eu tomo conta de toda a parte operacional, logística e também estratégica da empresa. E essa complementariedade tem dado super certo e tem permitido que a gente que a gente crescesse durante todo o período. E muito importante a questão do respeito, né? Você não pode chegar lá na produção e baixar os... Olha, não é assim, é assado e tal, sendo que a experiência, a expertise é da tua sócia. Olha, as poucas vezes que eu tentei, eu me dei mal. E além de outras vantagens, né, que eu costumo dizer, você precisa tirar férias, você tem um outro sócio lá que você está tranquilo que realmente a empresa está na mão de alguém responsável, que você acredita e confia. Agora, ou doente, né? Ou você adoeceu por algum motivo, você está sabendo que a empresa está com um bom funcionamento, com alguém levando as rédeas da empresa. Eu falei agora que eu trabalhava com a minha esposa, você comentou que tinha uma sociedade com o seu irmão. Eu acho que uma das grandes perguntas dos ouvintes é uma vantagem ou não trabalhar com família? Como é que é a tua experiência em relação a isso? Faz alguma diferença ou as regras são idênticas, que o sócio seja um familiar ou uma pessoa de fora da família? Olha, particularmente, Martão, acho que vai muito de você como pessoa, né? Eu acho que sociedade de família, apesar de eu ser mais velho, no meu caso específico, a gente sempre procurou se respeitar muito, né? De um entender o lado do outro, não é pelo fato de ser mais novo que eu dizia não vai ser assim, pronto, assado, de forma alguma. As nossas conversas eram sempre muito positivas. Às vezes a ideia dele era totalmente contrária à minha, mas eu parava para pensar e analisar se realmente valia a pena ou não e contrapropor para ele, para a gente alinhar junto sempre. E eu acho que a verdade está aí, independente de ser sócio, família ou não, vocês têm que estar abertos sempre na sociedade de respeitar a opinião do outro e nunca dizer que, para mim, eu acho que isso é cruel. Não. Por que não? Porque eu não acho interessante. Por que não acho? Porque eu não quero, cara. Uma perspectiva arbitrária, não é? Total, porque se você tem um não, ele tem que ser baseado em alguma coisa. Tem que ter fundamento. Tem que ter um fundamento. Você tem que dizer não, mas baseado no fundamento. Por quê? Martão, olha, eu vivi uma experiência há 10 anos atrás e aí nessa situação aconteceu assim, assado, não funcionou. Por que vai funcionar diferente hoje? Se você puder me argumentar, maravilha, a gente vai chegar num consenso até chegar numa área interessante para ambos os lados. Então, isso aconteceu de forma bem tranquila, tanto com ele, como sendo da minha família, quanto com o Renato, quanto com outras pessoas que naturalmente aconteceram no meio desse processo, mas de sempre deixar aberta a comunicação. Sim. A comunicação ela tem que ser limpa, cristalina e registrada sempre se possível. Uma coisa que sempre aconteceu, a gente sempre tinha alguma plataforma, algum local que a gente pudesse registrar, nem que seja por e-mail, por exemplo. Tudo aquilo que a gente definia em reuniões, eu mandava para ele, olha, conforme a gente conversou, tal, vamos fazer isso, aquilo. Por exemplo, na minha época com o Renato, que realmente faz muito tempo, a gente tinha uma plataforma base. Renato, né? Se você estiver ouvindo a gente, grande abraço. Grande abraço, meu irmão, queridíssimo, cara. Realmente é um cara que até hoje eu tenho parceria, a gente se conversa, é muito bom. Então, desde aquela época, a gente registrava de alguma forma, porque amanhã, cara, a nossa memória é fraca. Então, a gente esquece sempre naturalmente. Então, amanhã, se for puxar, não, lembra, você falou isso.
é interessante, por exemplo, eu tenho uma ideia, eu vou jogar essa questão para o Martin para ele executar essa tarefa. E não se preocupe, porque todas essas precauções, essas dicas, a gente vai incluir na página do episódio, no nanoempreendedor.com.br. Então, depois de você ouvir o episódio, visite a página do episódio e aí você vai ver as 6 precauções que a gente recomenda para que você tome sempre que tiver uma sociedade. Mas em relação à vantagem, continuando, Nathaniel, claro, a gente tem vários exemplos de sucesso. A gente tem a 3G, por exemplo, proprietário da Embev. Eu acredito que aquele projeto ele é impossível sem sociedade. A complementariedade das aptidões, dos interesses do Jorge Paulo Lemas, o Marcel Teles e o Beto Sicupira, para mim, um não funciona sem o outro. É impossível você produzir a 3G se eliminar um deles. Exemplo perfeito, você falou agora. Eu acho que seria impossível chegar realmente onde eles estão hoje com uma visão única de uma única pessoa. Por mais que o Jorge Paulo Lemas talvez seja o do maior destaque pelo nome, mas a gente não pode desmerecer os outros dois. Pela conta de banco também. Vamos analisar essa parte. E para coroar, eu queria sugerir para vocês o DRTP. O que é esse termo DRTP? É o demonstrativo de resultado de trabalho pessoal do sócio. Então é importante você tirar uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, e criar uma reunião com o sócio demonstrando para ele todo o trabalho que você fez do mês passado. Então, se você é uma pessoa responsável pelas vendas, você vai apresentar para ele: Martão, olha, eu fui atrás de 30 clientes, dos 30 eu só consegui converter 5. Não sei porquê, não consigo entender. Qual é a tua visão? Poxa, Nathaniel, eu atendi um telefone e o cliente me reclamou que você não retornou a ligação. Será que você está retornando a ligação? De repente, o outro sócio vem com uma observação super interessante. Aí o outro sócio vai fazer o demonstrativo de resultado, do que ele fez na empresa no mês passado. Ele, por um acaso, é do financeiro. Olha, nós trabalhamos a parte das finanças, eu investi tanto em tal coisa, a gente recebeu tanto, gastou tanto, para que ambos possam ter, apesar de ter a plataforma de colaboração mostrando o que cada um está fazendo, mas ali é uma ação, é tarefa, é o que ele está fazendo naquele momento. Mas o DRTP é onde você vai mostrar para ele os resultados que foram gerados do seu trabalho, das suas tarefas, de toda essa parte complementar. O nosso veredito final em relação à sociedade é vantagem absoluta e apenas tome algumas precauções na seleção da sociedade e em algumas formas de manter o relacionamento dentro da sociedade para manter a saúde dentro da empresa. Dica do dia. A dica do dia de hoje é a plataforma Asana. Você pode encontrar o Asana no asana.com. E o Asana é a ferramenta que eu e Nathaniel usamos para todos os nossos projetos associados a nanoempreendedor.com.br. O Asana é uma ferramenta que é gratuita e que permite que você gerencie tarefas e projetos em equipe. Recomendamos que você experimente com a tarefa. Existe um plugin, uma extensão para o Google Chrome que permite traduzir a plataforma Asana em português automaticamente. Então, a língua original, a língua materna do software é em inglês, mas utilizando essa extensão você consegue utilizar o Asana em português. E trabalhando ele em parceria com o Trello, é uma máquina perfeita, né? Bom, é tudo por hoje. No próximo episódio, vamos falar sobre hábitos e como eles podem colocar você no piloto automático do sucesso. E Nathaniel vai contar pra gente como ele percorreu uns 15 quilômetros sem se cansar e sem ter dinheiro, com um simples sorriso no rosto. Ai, mais uma história! Pessoal, a gente está dando uma força para empreendedores do Brasil todo. Queremos saber qual é o seu maior desafio como empreendedor ou proprietário de negócio. Qual é a maior dificuldade ou obstáculo que está enfrentando para montar ou gerenciar o seu negócio? E se você ainda não viu o episódio 8, aproveite nesse momento, porque lá inclusive a gente está com um bônus super especial, que é um sorteio, que daqui a 2 semanas a gente vai dar o retorno para vocês dos vencedores e o que realmente sucedeu nesse bate-papo. Que é a sessão de coaching grátis do Nano Empreendedor, né, Nathaniel? Sensacional. Perfeito. Visite a página do episódio 8 para saber mais sobre esse bônus. Visite nosso site na página de contato e mande uma mensagem pra gente. Nosso objetivo é te ajudar a estruturar a sua empresa.
Valeu, um grande abraço e até o próximo episódio. Te vira e não no empreendedor na veia.